Olá pessoal, tudo bem? Sou Elias Jabur e vamos a mais um episódio de Meia Noite de Pequim, bora lá? Eu acho que vocês acompanharam aqui há um tempo atrás, participei de um podcast muito grande, muito famoso, o podcast Inteligência Limitada, capitaneada pelo amigo Rogério Vilela, e o tema foi China e eu fiquei 3 horas falando da China. Então vocês imaginam um podcast em que o público, em mais de 80%, é formado por liberais, por ANCAPs, por anticomunistas, enfim, por toda essa selva, né? Vocês imaginam o choque que causou um podcast de uma pessoa falar e quebrando mitos, vamos dizer assim, durante 3 horas ao tratar daquele país, né? E é evidente que isso só que me acompanha desde quando eu comecei a estudar China, e também a questão do socialismo, um dos papéis que nós temos cumprido na universidade, no debate público, é quebrar mitos, né? Ou seja, tanto pela esquerda quanto pela direita, nós temos quebrado mitos e pago um preço um tanto quanto alto por isso daí. Mas nós não estamos arrependidos disso, né? Passei 3 horas falando da China, os comentários ao podcast assim, são os mais absurdos possíveis, no sentido das agressões pessoais, etc. Tem vários elogios também, agradeço os elogios, né? Mas tendencioso, pró-chinês, recebe dinheiro da China e tal, essa coisa toda, né? Como se a tendencialidade fosse algo exclusivo de quem fala da China e consegue ver méritos daquela experiência, né? Mas um fato chama atenção e que causou um alvoroço no debate econômico nacional durante uma semana nas redes sociais, né? Que foi uma pergunta em que o Rogério Vilela levanta também sobre a minha atual agenda de pesquisa, e eu comento em certa medida que os bancos públicos chineses criam moeda e a contrapartida da questão dessa moeda é a geração de bens e serviços. Ou seja, houve um recorte dessa parte do meu... E ele perguntou se isso não geraria inflação, falei que não, né? Disse algo que como diz o André Roncalli, a torcida do Corinthians, os grandes papas, os pensadores neoclássicos, que estão na fronteira do conhecimento neoclássico, dizem a teoria quantitativa da moeda, ela não serve mais como parâmetro teórico para aferir inflação ou não, ou seja, não é a quantidade de moeda e circulação na economia que vai gerar inflação ou não, ou seja, isso é um dos mitos que acometem o debate público brasileiro e que inclusive está destruindo a economia e a nossa sociedade, esse discurso, né? Por isso a taxa de juros tão alta com a finalidade de tirar a moeda de circulação e assim manter a inflação baixa. Isso tem levado o Brasil a um grau de destruição muito grande, mas o mais interessante é que essa minha fala causou, por exemplo, uns 100 posts do Facebook desses grupos ultraliberais, todos assim me xingando em cima a baixo, e no Twitter também algumas figuras assim não vou citar nomes, né, mas com altíssimo grau de desonestidade intelectual, né? E as pessoas se julgam especialistas, dizendo que eu não sou especialista porque eu não sou economia, ou seja, a pessoa se julga especialista, né? Quando já está mais do que comprovado de que não existe verdade fora da totalidade, é um atestado de burrice, não de outra coisa. Então, querer me xingar de especialista, pessoal, legal, mas não existe verdade fora da totalidade, né? Então, teve até um post do André Roncalli, assim, desconstruindo um argumento, até porque o argumento veio em cima de uma premissa falsa, foi posto um paper para contrapor as minhas ideias. O paper diz o contrário, né, inclusive, né? O paper que está em um post do André Roncalli, né, diz exatamente o contrário, ou seja, que a minha premissa inicial era correta, né? Então, como que funciona essa questão do mecanismo de inflação na China? Eu acho que eu vou aqui falar rapidamente nisso para vocês, porque eu acho que vale a pena bater um papo rapidinho sobre isso. Primeiro, eu coloquei a China, como qualquer grande economia moderna, é uma economia monetária de produção, né? Ou seja, as economias monetárias de produção não são exclusividade do capitalismo, também são exclusividade do socialismo, tá? E todas as economias monetárias de produção, elas são impulsionadas pelo crédito bancário. Ou seja, o motor do processo de acumulação de capital no capitalismo e no socialismo é o crédito, né? Então, a partir dessa premissa, as autoridades monetárias no mundo inteiro, recentemente, muitas delas abandonaram, inclusive, a teoria quantitativa da moeda para se utilizar a taxa de juros como referência para controlar a inflação, porque a taxa de juros controla o quê? Controla o crédito na economia, né? Então, as expectativas criadas em torno da inflação em um país como o Brasil ou em alguns lugares, é sobre a taxa de juros, né? E não sobre se vai ser a quantidade de moeda em circulação vai ser maior ou menor, né? Pois bem, a China tem uma particularidade que
a diferencia completamente de qualquer país capitalista no que cerne essa questão que envolve ela ser uma economia monetária de produção como um país capitalista, de ser movida pelo crédito bancário como qualquer país capitalista, não é? Mas na China os meios de produção principais, aqueles estratégicos, eles são controlados pelo público / Estado, ou seja, os meios de produção são públicos, ou seja, as máquinas que produzem máquinas, que é o motor da anarquia da produção no capitalismo, na China está sob o controle público e estatal, né? Então, essa particularidade já coloca a China como algo completamente diferente de qualquer país capitalista. Pois bem, isso significa, por exemplo, por um outro lado também, depois eu vou falar mais de economia monetária, que a China, por exemplo, como ela é uma economia socialista e que é planificada, a China tem hoje mais de 2 milhões de planners, como eu já disse aqui em outras ocasiões, e esses planners, por exemplo, eles têm acesso online, algo que nós chamamos de matriz de insumo-produto, né? Ou seja, eles têm acesso online a setores da economia com ausência de oferta e com excesso de oferta, né? E eles podem dirigir a economia do país através do prévio conhecimento de onde necessita de investimento e de onde não necessita de investimento, fazendo assim a chamada transferência intersetorial de recursos online, que é o drama de qualquer país capitalista, né? Os pontos de estrangulamento de uma economia muitas vezes nascem da incapacidade de um país em planejar a economia, em fazer a transferência intersetorial de recursos de forma que os pontos de estrangulamento de uma economia sejam desatados rapidamente. A China tem essa vantagem. Isso significa, por exemplo, que a China, para vocês terem uma ideia, a China tem todos os componentes que levam um economista neoclássico e tal a falar que aquele país ele deve estar com inflação de 100%, né? Por quê? A China tem uma taxa de investimento, por exemplo, acima de 40% do PIB desde 2004, né? E vai até 2027, segundo as previsões. Isso significa que 40% da taxa do PIB chinês ele se reverte para a economia real sob a forma de investimento. E evidentemente que o investimento vai gerar demanda, né? E ao gerar demanda, segundo o pessoal da teoria quantitativa da moeda e afins, vai se gerar inflação, ou seja, vai se aumentar a demanda, né, vamos dizer assim, e a inflação vai aumentar. O grande problema aí é que a China, ela não é uma economia, ela é uma economia monetária de produção mesmo, e não uma economia monetária de especulação. Então a China tem uma particularidade por ser um país socialista, que ela ao criar moeda, ou seja, o que acontece? Se ela tem uma taxa de investimento de 40%, né, ela tem uma relação crédito-PIB de 160%, 170%, ou seja, existe 170% de M1, que é dinheiro, né, circulando na economia. O Brasil é 50%, né, e tem inflação de 2 dígitos, né. A taxa de investimento no Brasil é de 15%, uma taxa de investimento de taxa de guerra, e tem inflação de 2 dígitos, né, e eles continuam falando que é a quantidade de moeda que determina a inflação. A grande questão é que na China, o crédito bancário, aliado à propriedade pública dos meios de produção e a capacidade de planejamento da economia leva a que o país tenha, vamos dizer assim, uma capacidade de criação de oferta na frente da demanda. Ao criar a base da oferta na frente da demanda, vai acontecer o quê? Vai acontecer que a elevação da taxa de investimentos, a elevação da taxa de crédito em relação ao PIB e as injeções monetárias que o Tesouro Nacional faz do Banco Central. O Banco Central ela libera recursos para os bancos públicos criarem moeda com a finalidade de gerar crédito como forma de crédito para a economia, ela não vai gerar inflação, né? Então vocês veem, por exemplo, aí vai aparecer a tabela da inflação na China, que demonstra que a China é um país que está aí caminhando a 2% de inflação, ou seja, ao contrário, a China tem um risco muito grande de ter deflação se ela não se cuidar. E por fim aqui, né, quebrando o mito, a China não existe emissão monetária, pessoal. A moeda já é uma dívida em si. A moeda é uma criação estatal e ela é uma dívida em si, né? E o mais triste de tudo, né, é que o debate público brasileiro está contaminado com este nível de debate, né, em que a quantidade de moeda gera inflação, a teoria quantitativa da moeda ainda é utilizada nos cursos de economia como forma de se entender, como se compreender como funciona uma economia monetária moderna, e isso é muito triste. Mas a China tem particularidades que a diferenciam muito, né?
E o próprio capitalismo, né? Ou seja, Estados Unidos está criando moeda loucamente desde 2008 com quantitative easing e a inflação não aumenta, né? O Brasil está tendo uma inflação alta ultimamente que não tem nada a ver com emissão monetária, tem a ver com a nossa taxa de câmbio e com a política de preço da Petrobras, não é? E ao contrário, a taxa de juros, quanto mais se eleva, mais ela deprime a capacidade de uma economia aumentar sua base de oferta. Então, países como o Brasil não somente não estão condenados a não crescer, como estão acostumados a terem surtos inflacionários de forma cíclica, né, vamos dizer assim. Eu fico nesse vídeo por aqui, conversando um pouco sobre inflação na China, e talvez em breve, no episódio sobre o socialismo do século XXI, quero tratar do tema da inflação sobre o socialismo. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.